Graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, e estamos aqui para mais um devocional. O pão da vida, a porta pra entrar. Graça e paz, meus amados, bom dia. Anderson, a Cidade Operária, né? Igreja Presbiteriana Cidade Operária. Meu irmão Luiz Tiago, seja bem-vindo, my brother. Estamos aguardando os irmãos chegarem para nós podermos iniciar a nossa devocional, ok? Onde nós se fez, assim mesmo esvaziou. Graça e paz, igreja, sejam bem-vindos. O seu sangue derramou. Graça e paz, Jéssica, bom dia. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Como de costume, estamos aguardando os irmãos chegarem, ok? Nos leva Graça e paz, Kátia. a luz. A escuridão não venceu. Amém. O Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória. Em instantes iniciaremos, irmãos. Pai, o começo, primeiro da criação e o sustento até o fim. Minha vida se manifestou como um de nós se fez. Assim mesmo esvaziou. O seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. O mundo venceu. Graça e paz, Ione. Graça e paz, Igreja Presbiteriana Coab Prudente. Sejam bem-vindos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os amados, irmãos, irmãs e igrejas que estão presentes. Vamos ter esse momento, uma palavra de oração, e depois nós estaremos fazendo a meditação na palavra de Deus, né? Nosso exercício devocional da manhã desta segunda-feira. Bendito Deus, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, ó Pai, pelo privilégio, pela alegria de estarmos em Tua trina presença. Pai Santo, nós nos alegramos e nos regozijamos, porque o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades,
O Senhor nos trata segundo a tua misericórdia, Deus, e essa misericórdia que é tão maravilhosa se renova todas as manhãs na vida do teu povo que se chama pelo teu nome. Então, Pai Santo, nós rogamos em nome de teu Filho que mais uma vez o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoe-nos, ó Deus, por tudo aquilo que fizemos que entristecemos o teu Espírito Santo. Perdoe-nos, ó Deus, quando nós não exercemos a misericórdia. Perdoe-nos quando nós não exercemos o amor fraternal. Perdoe-nos quando nós não exercemos, ó Deus, a prática da justiça. Perdoe-nos, ó Deus, por tudo aquilo que de fato confrontamos, quebramos também, ó Deus, os teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Deus, mediante a tua destra poderosa. Que mais uma vez o Senhor nos sustente, que mais uma vez o Senhor nos coloque em pé e firme os nossos passos. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus, que apesar que muitas vezes erra, peca, cai, mas te ama, Senhor, e quer continuar te servindo, quer continuar vivendo a carreira cristã para que tudo em nós, o Senhor seja exaltado e glorificado. Perdoa-nos, ó Deus, por nossas fraquezas, mas nos fortalece, ó Deus, e nos ajuda a vencermos, a superarmos tudo aquilo, ó Deus, que nos dificulta na relação contigo e que nos afasta de ti, Senhor. Dai-nos a tua força, a força pelo poder do Senhor Jesus Cristo, para cada dia possamos, em nome de Jesus, para o louvor do teu nome, mortificar na carne o pecado. Que venhamos a diminuir, que o Senhor cresça, resplandeça e apareça. Que o caráter do teu Filho amado, ó Deus Jesus Cristo, seja refletido em nós. É isso que nós te rogamos, ó Deus. Recebe o nosso louvor, ó Pai, a nossa adoração como um aroma suave. Sê com cada amado irmão, irmã, igreja presente neste momento, ó Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. E nós sabemos que a alma humana, ela só se sacia, ela só tem a verdadeira paz e alegria na unidade e na comunhão contigo. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã carta de Paulo aos Romanos, onde nós estaremos fazendo a leitura no capítulo 12 e apenas os versos 1º e 2º. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versos 1º e 2º. Tem por título A Nova Vida, e assim diz as Sagradas Escrituras: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, Paulo faz aqui um rogo, está rogando, está suplicando, é um pedido com ênfase. Então Paulo coloca: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí Paulo, ele explica exatamente o que é isso. Ele deixa claro para nós e para o nosso entendimento o que significa apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo aqui, ele coloca que é justamente o vosso culto racional. Nós devemos, meus irmãos, logicamente, observarmos algumas questões a respeito disso. A nossa vida como um todo é um culto a Deus. Olha, se Paulo em outro momento nos ensina que quer comais, quer bebais, quer qualquer outra coisa que se façais, seja para a glória de Deus. Então nós glorificamos a Deus em coisas tão simples como Paulo coloca, como comer, como beber.
ou como qualquer outra coisa que se faça, Deus deva ser glorificado. Nossa posição em relação a Deus é que nossa vida deve ser um culto contínuo. Porque o culto na palavra de Deus, logicamente, irmãos, ele é uma ordenança da parte do nosso Deus. Sim, nós devemos estarmos nos reunindo, devemos ter no dia do Senhor aquele ajuntamento solene, onde o povo de Deus se reúne, onde estamos prestando a Deus um serviço de louvor e adoração ao seu nome. Nós não vamos para a igreja, meus irmãos, para recebermos um culto. Nós vamos até o santuário, nós vamos até aquele local, aquele edifício chamado igreja, nós vamos ali para prestar a Deus o serviço de louvor e adoração. Nunca se tratou de nós, mas se trata de Deus, a quem é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda majestade e soberania. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós abrimos os nossos lábios e confessamos que Ele é Senhor, que é nosso Salvador. Então, meus amados irmãos, logicamente que a oferta de sacrifício que se relembra aquilo que era feito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era o sacrifício de um animal, que apontava exatamente para o sacrifício de Cristo. Então Cristo, ele na condição de o Cordeiro Pascual, Cristo na condição dele mesmo sendo o supremo e sumo sacerdote, ao mesmo tempo ele é oferta como aquele que faz a oferta. Então ele fez o sacrifício definitivo e suficiente, o sacrifício que de fato aplacou a ira de Deus em relação aos nossos pecados. Então, meus irmãos, não há necessidade mais de um sacrifício que se realize com um animal, oferecendo fisicamente, né, e aspergindo seu sangue sobre o altar. Nada disso mais é necessário. Então hoje os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, e os sacrifícios que hoje oferecemos a Deus são sacrifícios de louvor e de adoração ao seu nome grandioso, majestoso, sublime e precioso. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então Paulo vai fazer toda essa chamada de atenção, rogando pelas misericórdias de Deus, para que justamente possamos nos apresentar diante de Deus nesta condição, nesta posição de adoradores. E aí, meus amados irmãos, oferecendo, o nosso próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí Paulo deixa claro que isso é exatamente o culto racional. Mas muito me preocupa justamente essa questão das pessoas colocarem o que é um culto racional. E aí há muitos problemas na hora de você estar exatamente distinguindo um culto racional. Alguns vão acabar trilhando um caminho equivocado e vão destituir o culto de qualquer sentimento, de qualquer emoção. E isso é um problema. Não se trata apenas de um culto que nós raciocinamos esse culto e procuramos entender que cada momento, que cada ato litúrgico nós estejamos glorificando e adorando a Deus. Sim, isso é importante e um culto deve ser exatamente desta forma, mas, meus irmãos, em nenhum momento, a alegria, a paz, o regozijo, o consolo, o conforto que nós sentimos enquanto estamos adorando a Deus está destituído do seu momento de culto. E aí a gente distingue duas coisas. Primeiro, como eu já estava falando, nosso dia a dia é um culto a Deus. Porque tudo que nós fazemos é para adorá-lo, é para glorificá-lo. Mas no dia do Senhor nós temos aquele dia que o Senhor reservou para que seu povo parasse dos seus afazeres do dia a dia, da sua vida cotidiana, para poder se deleitar na trina presença do nosso Deus. Então, cumprindo a ordenança das Escrituras Sagradas, no dia do Senhor, nós vamos àquele local, à igreja, para exatamente prestar a Deus esse serviço de culto, louvor e adoração. Mas nós sabemos, meus irmãos, na perspectiva do culto racional, nós sabemos quem é este Deus. Nós sabemos o quão esse Deus é digno de realmente receber o serviço de culto, de louvor e adoração. Eu sei quem é esse Deus, eu conheço esse Deus, eu entendo o significado do culto, eu sei o que é cultuar e ele não pode ser feito de qualquer jeito.
Então o culto racional, meus irmãos, compreende que bem sei eu em quem tenho crido. Nós sabemos a quem nós de fato depositamos a nossa fé. Nós sabemos de fato quem é o Deus da nossa salvação. Nós sabemos de fato quem é o Deus que é provedor de nossas vidas. Então nós temos a consciência, nós sabemos plenamente quem é esse Deus e nós reconhecemos a sua majestade, nós reconhecemos a sua soberania, nós reconhecemos que Ele é santo e que nos exige a santidade, porque a palavra diz, eis que eu sou santo, não é? A palavra dele não diz? Ele não diz que Ele é santo? Sede santo como eu, teu Deus, sou santo? Então é uma ordenança o processo da santificação na nossa vida. Devemos buscar, devemos batalhar para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Mas eu entendo, eu compreendo quem é este Deus. Eu sei que Ele é digno de ser cultuado. Então eu presto esse serviço de culto, de louvor e adoração a esse Deus com alegria, com júbilo, com instrumentos, como os salmistas falam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E durante o caminho, durante toda aquela romagem que estava sendo feito ali, se cantava, se adorava, se dançava, se batiam palmas e tudo. Até chegar no templo, e ao chegar no templo, aí ali havia uma liturgia prescrita pelo próprio Deus, e o Deus era servido com este culto. Precisamos hoje termos exatamente esta mesma perspectiva. Nós vamos para a igreja, conscientes a quem nós amamos, conscientes de quem nós servirmos e conscientes de que Ele é digno do serviço de culto, de louvor e adoração ao seu nome. Então, meus amados irmãos, o que muito me estranha e ao mesmo tempo me entristece é como as pessoas não entendem a necessidade que nós temos de cultuar a Deus. Deus, Ele quer ter comunhão conosco, mas nós precisamos ter comunhão com Deus. E eu fico triste, realmente eu fico com o coração triste. Como tão facilmente o dia do Senhor é negociado. Quão tão facilmente as pessoas conseguem tranquilamente ter a consciência e a paz na sua mente de simplesmente fazer uma viagem de um feriadão e se abster do momento de culto. E dizer porque eu estou cansado, eu tenho que aproveitar essa folga, deixando de adorar a Deus, deixando de cumprir a ordenança, de fato, de servir a Deus o culto que lhe é digno, que lhe cabe. Porque a geração de hoje tão facilmente tem negociado tudo aquilo que está relacionado a Deus para satisfazer a si mesmos. O que é que está acontecendo? Porque é mais importante qualquer outra coisa do que cultuar a Deus. Porque é mais importante receber um parente em casa do que estar na igreja louvando a Deus. Quem é mais importante? Quem é mais digno? Porque é mais fácil receber uma pessoa que nos visita, um amigo, quem quer que seja, e a gente negocia e não vai para a igreja. Porque a gente não consegue convidar essas pessoas para ir para o culto. Porque a gente não consegue dizer para essas pessoas, olha, dia de hoje eu vou à igreja. Se você quiser ir conosco, você é bem-vindo. Eu estou te convidando. Vamos, venha comigo. Depois de lá a gente senta, a gente conversa e se alegra. Não, é mais fácil negociar. É mais fácil ficar em casa. É mais fácil receber a visita. É difícil a gente chegar e dizer que a gente exatamente vai adorar a Deus, que a gente vai obedecer. Tão facilmente a gente desobedece, valorizando outras coisas, além do culto a Deus.
colocando outras coisas num patamar de mais importância e de mais relevância. Por que negociamos o dia do Senhor? Porque é tão fácil fazer isso. Porque há falta justamente de conhecimento do que significa o dia do Senhor e da sua celebração, o ajuntamento solene. Devemos refletir sobre essas coisas, meus irmãos. Paulo continua no verso 2, então Paulo coloca: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então vejamos bem. Primeiro, muito se diz que as coisas elas mudam de acordo com as convenções. Que tudo é convenção. Que há 20 anos atrás as pessoas tinham um comportamento e agora as pessoas têm outro. Tudo é convencionado. Mas a grande pergunta, né, e aquilo que nos chama a atenção é exatamente o que Paulo coloca: não vos conformeis com este século. Já percebeu como existem tantos modismos e as pessoas estão fazendo? E às vezes as pessoas não estão nem sequer raciocinando para saber se aquilo é benéfico ou não. Exatamente. Aí às vezes as pessoas dão a resposta: mas todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Por que todo mundo está fazendo? Significa que está correto? A questão não é porque está todo mundo fazendo. A minha pergunta é correto o que está sendo feito? Por exemplo, quer ver uma coisa que a gente vê com muita frequência hoje, principalmente quem anda de ônibus? As pessoas entrando pela saída dos ônibus. Aqui as pessoas entram pela frente para pagar a passagem e sentar. E a descida é pela traseira do ônibus. Quantas são as pessoas que nós estamos vendo que estão entrando agora pela traseira? Isso se tornou comum. Aí a minha pergunta é: está todo mundo fazendo? Está certo? Não. Porque é crime. É roubo. Você está roubando uma passagem. E você está insultando moralmente todas aquelas pessoas que pagaram uma passagem para estar ali, usando esse serviço. Porque ali, meus irmãos, está sendo oferecido a prestação de um serviço e você está pagando por ele. Então esse negócio de dizer transporte público, não existe nada de transporte público, ele é pago. É uma prestação de serviço que é feita a você, a mim. Eu pago para percorrer aquele percurso até tal local que eu desejar. É uma prestação de serviço. E quantas vezes a gente vê, independente até de idade, né, as pessoas tendo esse hábito imoral, indecente. Então aí vem exatamente um grande desafio para nós, que é justamente nós não nos conformarmos com este século. Com isso que tudo nos é apresentado. Eu estou citando apenas isso tão pequeno. Se bem que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, né? As pessoas é que colocam de fato nas infrações uma gravidade ou não, né? Os atenuantes da infração. O que piora a condição daquele que cometeu a infração. Mas a gente para observar como as pessoas medem, né? E colocam a insignificância para um alto e uma importância para outro, sendo todos eles crime da mesma forma. E sendo suportável determinadas coisas. Pessoas mentindo, pessoas enganando, pessoas fazendo contendas, intrigas, pessoas fofocando, inventando coisas. E a palavra é clara exatamente em dizer: não vos conformeis com este século. Não caminhemos, não andemos da mesma forma que os ímpios vivem. Uns enganando uns aos outros.
desonrando uns aos outros, matando uns aos outros. É triste, lamentável, às vezes você vê uma reportagem e lá tem o título: matou por causa de 50 centavos. A pessoa se achou digna de tirar a vida do outro, se considerou que estava exercendo justiça para si ao tirar a vida de alguém por causa de 50 centavos. Que justiça é essa? E aí a gente se remete novamente ao que Paulo diz: não vos conformeis com este século. Deus é que é o nosso vingador, é Deus quem exerce a justiça por nós. Se nós estamos se sentindo injustiçados por algo, vamos recorrer justamente à justiça estabelecida. Vamos instituir um advogado e vamos processar quem quer que seja, mas façamos isso de maneira correta. Se é que se tem a necessidade que isso seja feito. Se é que existe a necessidade de se fazer isso. Se isso será um bom caminho a ser trilhado. Então precisamos refletir a respeito de todo o contexto social, de toda a estrutura que existe na sociedade, de todo o seu modismo, de todo o seu comportamento, de tudo aquilo que é oferecido, que é empurrado de garganta abaixo. Nós não devemos engolir. Nós não podemos nos conformar com este século. E Paulo coloca outra coisa extremamente importante: de transformar pela renovação da nossa mente, mas para uma razão. Existe uma causa para que a gente renove a nossa mente, para que a gente venha combater os ideais propostos pelo contexto social deste presente século. É para que eu e você tenhamos o privilégio, a alegria e a satisfação de estarmos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é o que causa muitas vezes tantos dilemas na vida de tantos cristãos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ora, leia as Escrituras. Leia a palavra. Perceba tudo aquilo que Deus exige dos seus filhos, que Ele ordena, e que é bom lembrar que os mandamentos de Deus não são penosos, e que Ele nos concedeu, ainda assim, mediante a sua graça, porque Ele nos ama. Então, meus amados irmãos, precisamos refletir acerca das Escrituras Sagradas. Esta palavra que é vida e esta palavra que traz vida. Quanto a isso, precisamos, sem sombra de dúvidas, ter isso muito vívido em nossas mentes, em nossos corações. Na nossa relação com Deus, meus amados irmãos, a gente pode sim conhecer, perceber, saber, entender a vontade de Deus, porque está registrado nas Escrituras. Aí alguém pergunta: mas a Bíblia não está dizendo que profissão eu vou ter, com quem eu vou casar? Ore! Ore! Busque com afinco a presença de Deus. Peça a Deus discernimento espiritual para discernir a vontade dEle. Peça a Deus também sabedoria para que você possa decidir de acordo com a vontade dEle. Gaste tempo, aliás, gastar não. Invista tempo nas orações, na leitura, meditação da palavra, em você se tornar cada vez mais íntimo de Deus, para você ter as percepções espirituais corretas da parte do Espírito Santo, nos iluminando e nos orientando. Isso sim que de fato é ter uma mente renovada. Isso sim que é de fato poder estarmos na condição de compreender, de entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para conosco. Mas é preciso que a gente saiba se posicionar adequadamente para isso.
É isso que eu quis nesta manhã, meus irmãos, compartilhar com vocês da parte de Deus. Que Deus ele seja misericordioso para conosco. Vivemos um momento difícil. Estamos passando por esse momento difícil. Estamos lutando, mas nós vamos vencer, meus amados irmãos. Tivemos um problema, né? O vídeo ele deu uma pausa. Acontece, a plataforma do Instagram possivelmente deve estar lotada também nesse horário. Mas vamos ter uma palavra de oração, ok? Bendito Deus, Pai, Deus de amor, graça, bondade e misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a nós enquanto teus filhos, filhas e igrejas que estamos presentes nesse momento, por meio do aplicativo do Instagram, ó Deus, a estarmos de fato experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Livra-nos, ó Deus, das obras malignas do diabo. Nos concede, ó Deus, um restante de dia em paz, em nome de Jesus, este que vive, que reina para todos sempre. Amém. Gratos, meus amados irmãos, pela presença de todos vocês. E amanhã, às 11 horas, nós estaremos aqui, mais uma vez, nos encontrando para estarmos glorificando e exaltando ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, eu me alegro muito podermos estar nos encontrando todas as manhãs. E rogando as orações para que o mais breve possível possamos juntos na casa do nosso Deus estarmos reunidos com comunhão, com unidade, com muito louvor e adoração a Deus, mas juntos, sentindo o nosso calor, não é verdade? Que coisa boa, meu irmão. Como é tão maravilhoso a gente estar na comunhão dos santos, não é verdade? E juntos cultuando a Deus. Deus os abençoe, meus irmãos.